Meus amados, aqui nessa carta, né, Jeremias escreve uma carta para os exilados, onde aquele povo estava lá, exilado por conta do rei da Babilônia, que foi, Nabucodonosor pegou eles, e aí, aquele povo estava lá. E muitos vinham com palavras dizendo: olha, vai acontecer, vocês vão sair, falta pouco. Mas aqui Jeremias é usado por Deus para falar para aquele povo que era necessário que aquele povo ficasse lá ainda por um tempo. Mas aqui Deus diz que Ele era com aquele povo. Amém? Se eu fosse colocar um nome, eu falei: Senhor, toda vez que o pastor prega, a pastora prega, eles dão um nome para a palavra. E aí? E o Senhor ministrou no meu coração. Se nós formos dar um nome para essa palavra, o nome dessa palavra é Vivendo o Novo, Entendendo o Propósito, Cumprindo o Chamado. Amém? Deus, Ele tem um novo para mim e para você. Quantos creem aqui que Deus tem algo novo para a tua vida? Quantos creem aqui que Deus vai mudar a tua história? Que isso aí que você vive hoje, resquício do teu passado, passou. Deus quer fazer novo, tudo novo na tua vida. Quantos creem nisso? Eu creio. Quantos creem e entendem que Deus tem um propósito para cada um de nós? E o nosso maior propósito é levar Jesus Cristo a toda criatura. Amém? Você entende isso? Você tem cumprido esse propósito? Mas além disso, Deus tem um chamado. Às vezes a gente não entende. Já o que é propósito, chamado? Eu mesmo muitas vezes ficava: propósito, chamado. O propósito é aquilo pelo qual você existe, você vive. O chamado é aquilo que Deus te chamou, algo específico para você fazer. Aqui Jeremias foi chamado a pregar para aquele povo, a ensinar aquele povo. Nossa, que honra ser servidora pelo pastor. Muito obrigada. Me senti honrada agora. Amém? Jeremias tinha o propósito de levar a palavra àquele povo. Aquele povo estava sendo enganado. Aquele povo estava confiando em falsos profetas. Mas Deus falava: é necessário. Você sabia que às vezes é necessário a gente passar por situações para que a gente possa entender o propósito e cumprir o chamado? E aí, quando eu estou falando essa palavra, Deus me fez lembrar de duas situações. A primeira foi a pastora Manuela, que ela sempre prega aqui, lá no Covid. Imagina quando a médica ligava para ela todo dia e falava para ela assim: já não sei mais o que fazer, já não sei mais que remédio, que antibiótico usar. Mas foi necessário ela passar por aquilo. Foi necessário o pastor Júlio passar por aquilo, porque eles precisavam entender o propósito para cumprir o chamado de hoje estar aqui com o Ministério Jesus Hope, recebendo vidas que precisam ouvir a palavra, que precisam ouvir o chamado. O pastor Esté hoje abriu aqui falando do chamado, que o Senhor chamou Samuel. Deus é maravilhoso, né, pastora? Olha, naquela hora que a senhora mandou mensagem para dizendo que estava com saudade. Eu estava acabando de orar a Deus e falando: Senhor, eu sei que a tua filha vai abrir o culto. Sintoniza ela com a palavra para que ela possa trazer algo que esteja ligado em Deus. Quando a senhora subiu e falou: o Senhor chamou Samuel. Eu falei: Jesus, tu és maravilhoso. Você acha que Deus não te ouve? Deus te ouve a todo instante. Deus te sonda. Deus sabe o que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Mas é necessário que a gente entenda que às vezes o processo vai doer. No Covid eu vivi também uma situação muito difícil. Valmir não teve Covid, mas esse homem ficou 7 dias. Dormia e acordava soluçando. Vocês entenderam o que é isso? Ele não comia. Ele falava coisa com coisa porque a glicose dele subiu, então ele delirava. Em uma semana eu perdi acho que uns 3 ou 4 quilos. Eu também não conseguia comer. Mas ali Deus me sustentou. E hoje eu posso estar aqui para a honra e glória do Senhor.
Efésios 2:10 diz assim: pois somos obra, vou ler não, fica mais fácil, né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Então, assim, Deus, eu coloquei até aqui, Deus nos conduz para um novo tempo, Deus tem um propósito para a nossa vida, ou seja, a razão pela qual nós existimos, e Deus nos direciona para cumprirmos o nosso chamado, aquela missão específica que Deus deu para a vida de cada um de nós. Deus quer que eu e você olhemos para Ele, esqueçamos o que ficou para trás. Às vezes a gente fica muito preso no passado. Paulo fala lá na carta aos Filipenses que ele não chegou a alcançar a perfeição, mas ele olhou para Cristo. Sigo para o alvo que é Cristo. Coloca aí para mim, Filipenses 3. Olha o que Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado mais uma coisa fácil, que é esquecer-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da sabedoria, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem esteve aqui esse mês todo, nesses domingos, esses últimos domingos? Nós começamos com a palavra do pastor Júlio, há uns domingos atrás, falando sobre rejeição. Nossa, como essa palavra falou no meu coração. E o pastor Júlio foi usado por Deus para falar aqui que nós não somos culpados, mas vítimas. E às vezes a gente se pega num acontecimento lá no passado de alguma rejeição que você sofreu e você vive aquilo ali, você alimenta aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você: as coisas só crescem se você alimentar. A vaidade só vai crescer se você alimentar. O medo só vai crescer se você alimentar. Se você não alimentar, não vai acontecer. Então às vezes a gente vive aquela rejeição, a gente vive aquele passado e não entende que o que passou, as coisas ficaram para trás. E aí no domingo seguinte, ele não satisfeito com a rejeição, ele vem e traz para a gente o poder da graça. Olha só, para que a gente possa entender que nós somos alcançados não pelo nosso merecimento. Eu e você não merecemos nada, mas a graça de Deus nos alcança dia após dia, amém? Você crê nisso, você entende isso, que eu e você estamos aqui pela graça de Deus, que nós estamos juntos pela graça dele, que é a graça dele que nos basta. E aí a nossa pastora Linda vem e fecha com chave de ouro. E domingo passado ela vai e prega: ele nos fortalece, nos sustenta e nos enche. Olha só, gente, vocês conseguem perceber como é que Deus foi trabalhando domingo a domingo? Primeiro a gente entendeu a rejeição, a gente entendeu que a gente é vítima, mas que a gente pode vencer isso. Sabe por quê? Porque Jesus foi rejeitado, os seus não receberam. Jesus foi cuspido, foi crucificado, e eu e você ficamos de biquinho e não queremos vir mais na igreja se a pastora passa e não te dá boa noite. Por quê? Porque somos filhos tão mimados? Porque não entendemos que é pela graça. Talvez a pastora não te viu, talvez ela passou correndo, talvez estava sem óculos, não viu ela, distraída, não viu? E você já faz o biquinho. Imagina se Jesus fizesse biquinho pra gente. Ah, esse povo não me quis, esse povo cuspiu em mim, esse povo me botou na cruz, então deixa de morrer no pecado. A Bíblia fala que temos que ser semelhantes a Cristo. E se nós temos que ser semelhantes a Cristo, nós temos que pelo menos tentar fazer o que Cristo faria, o que Cristo fez, o que Cristo faria. Ultimamente eu estou fazendo essa oração. Quando acontecer alguma coisa, eu sou colérica, então o colérico é um problema seríssimo, né? E quando ele vê, ele já bum, né? Né, Fadinha? Quando ele já pá,
Então, ultimamente eu estou botando mordaça na minha boca, tentando me controlar. Quando acontece alguma coisa, eu falo: Senhor, como tu agirias? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não pergunta para o Senhor como Ele agiria nessa situação? Eu não sei a situação que você está vivendo agora, mas deixa eu te dizer uma coisa: explodir, gritar e tentar fazer na força do teu braço só vai te cansar, te deixar exausto, te deixar fraco. Porque o poder não está na força do teu braço, o poder está no Deus que você serve. Como a pastora pregou, a força vem dele. O sustento vem dele. O encher vem dele. Se eu for cheia de mim, como que o Espírito Santo vai me encher? Estou cheia de mim mesmo, do meu eu, da minha vontade, do meu orgulho, da minha vaidade, dos meus achismos. Como que eu vou ser cheia do Espírito? Não posso ser cheia do Espírito. A pastora Fátima está sentada ali. Eu posso sentar ali? Não posso, ela está sentada. Eu só posso sentar ali se a pastora Fátima levantar. Eu só posso ser cheia do Espírito se eu me esvaziar de mim mesma. Se eu me esvaziar da minha vontade, do meu querer. Às vezes, meus amados, é preciso perder para ganhar. Hoje eu falei com uma pessoa que eu estava falando alguma coisa com ela e ela jogou a Bíblia. E eu falei: você vai querer discutir comigo em cima da Bíblia? É isso mesmo? Você vai querer justificar os seus erros em cima da palavra? E eu falei para ela: sabe qual é o mal de muitos crentes? É que a gente pega versículos isolados e usa versículos isolados para justificar as atitudes erradas que a gente está fazendo. A gente não medita na palavra, não vê o contexto, não vê o que a palavra nos ensina. Quantas vezes a gente faz isso? Gente, quem nunca fez? Eu vou levantar minha mão, porque eu já cansei de fazer. Mas hoje eu entendo que é necessário meditar na palavra. Hoje eu entendo que se eu não me esvaziar de mim mesma, se eu tentar botar minha vida no altar todos os dias, eu não consigo subir aqui e passar nada. Porque eu preciso ser cheia do Espírito. E Ele nos fortalece. O Senhor, Ele nos fortaleceu. O Senhor fortaleceu a pastora Madelon naquele momento difícil do pastor internado. O Senhor me fortaleceu na época do Valmir. Eu pensei que eu ia perder o Valmir. Eu lembro que teve um dia, a coisa estava muito séria. E aí, um casal de amigos nossos, a Sandra e o Jackson, foram lá em casa, porque não era pandemia. Imagina, na pandemia, ninguém pode visitar ninguém pode... E eu só tinha a minha irmã e meu cunhado, que apesar de não estarem na igreja, mas eu creio que logo eles estarão. Eu creio na promessa que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eram os que me socorriam. Às vezes o homem não queria comer, eu ligava para o meu cunhado e ele vinha, sentava no chão da sala, o homem deitava no chão da sala, ele sentava no chão da sala com um copo de vitamina, falava para ele: cara, come aí, ela está chateada. Ele bebia e dava para ele, sabe, foi assim, Deus fez algo sobrenatural. E eu lembro que nesse dia, o primo do Valmir foi lá em casa e ele falou assim: chama a ambulância para levar ele para o hospital. Eu falei para ele: Wagner, se eu chamar a ambulância, eles vão levar meu marido, ele vai morrer naquele hospital. Você tem que chamar, ele vai morrer aqui. Eu falei: não vai não. E a minha sogra estava brigada comigo. Eu falei: Jesus, e agora? O que eu faço? Aí liguei para as tias de Valença. Umas falavam chama, outras falavam não chama, e eu chamei a ambulância. Quando a ambulância veio, eu chamei a ambulância 5 e pouca da tarde, a ambulância chegou meia-noite e pouco. E eu lembro que a minha oração era só assim: Senhor, não deixa o meu marido morrer sem que o teu propósito se cumpra na vida dele. E a ambulância chegou e eles não vinham com a médica, a enfermeira ela avaliava e ligava para a médica. E eu já sabia que ele estava com Covid, eu tinha certeza que ele estava com Covid. E eu trabalhava no hospital, eu estava dentro do Covid, eu sabia o que era.
E eu não vivi isso, né? Porque eu tinha medo de transmitir para ele e para minha mãe. E ela verificou a glicose dele. Quando viu a glicose dele, gente, a glicose dele estava quase 500. E aí eu falei, você pode aplicar? Ela, não posso aplicar sem receita. E o Valmir não dizia coisa com coisa. E eu precisava da receita. Eu comecei a mexer na carteira dele. Eu achei a receita. E aí ela aplicou. Eu lembro que aquela noite foi uma das piores que eu tive. Porque o Valmir, ele, por conta da glicose alterada, ele delirava de noite. Ele ficou assim, ó. Ele é gordinho, fofinho, meu marido é lindo, né? Ele ficou assim, ó. Imagina. E aí o Senhor, ele me fortaleceu. Todos os dias eu orava a Deus na mesa da minha cozinha. Eu falava, Senhor, eu não vou ver o meu marido morrer sem cumprir o propósito de Deus na vida dele. Mas eu precisei passar por aquele processo. E ele também. Para ele entender verdadeiramente o que é um casamento, o que é uma esposa, o que é um marido. E muita coisa mudou na nossa vida depois dessa situação toda. Ali o Senhor me sustentou, ali o Senhor me fortaleceu, ali o Senhor me encheu. E hoje eu posso estar aqui contando para vocês. Então eu não sei o momento que você está passando. Eu não sei o que você viveu. Eu não sei se hoje você acha que eu estou com resquícios de rejeição lá atrás. Eu ainda não entendo a graça de Deus. Eu não estou eu preciso me fortalecer. O Senhor te chama todos os dias, como a pastora Esther falou aqui, a passagem de Samuel, todo dia. Sabe qual é a diferença da gente para Samuel? É que Samuel ouviu. E a gente muitas vezes não ouve o Senhor chamando. Escuta o que o Senhor tem para dizer para você. Você entendeu a rejeição. Você entendeu o poder da graça. Você entendeu que você é fortalecido, sustentado e cheio pelo Espírito Santo de Deus. Então agora é hora de você viver o novo, entendendo o propósito e cumprindo o teu chamado. Amém? Eu quero compartilhar com vocês aqui amém. Vocês não sabem como Deus ministrou na minha vida através dessa palavra. Como a pastora Madalena sempre fala, primeiro corta aqui. E como cortou? Já, por que cortou? Porque muitas vezes eu deixei que as rejeições do passado, que o achar que não era fortalecida, me paralisasse. Muitas vezes, por conta da minha alma ferida, eu fiquei paralisada no meio do caminho. Muitas vezes eu disse não. Até mesmo para estar aqui, Quantas vezes eu disse não? Não vou. Não sou capaz. Não estou preparada. Estou vivendo um momento difícil. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vir é cumprir o chamado. Dizer sim é cumprir o chamado. Porque não sou eu que faço, é o Espírito Santo. É Ele que trabalha. Eu vou trazer só a palavra. A minha parte é estudar. A minha parte é orar ao Senhor e pedir a Ele a direção. E eu vou subir aqui e vou compartilhar com vocês o que Deus me deu. Mas o efetuar, a mudança, o viver o novo, o entender o propósito e cumprir o chamado, é o Espírito Santo que vai ministrar no coração de cada um de vocês. É Ele que vai falar com cada um de vocês, não sou eu. Quem sou eu? Um grãozinho só. Mas eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu não quero mais ficar paralisada no meio do caminho. Eu não quero. E Romanos 12. Olha só o que a palavra nos diz. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que
Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós não podemos nos conformar com o que a gente está vivendo hoje. Nós somos filhos. Deus tem o melhor para nós. E eu quero compartilhar com vocês, sim, eu acho que tem muitos, mas eu separei três pessoas da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês que entenderam isso e viveram isso. E a primeira pessoa que eu quero compartilhar com vocês, claro que eu sou mulher, eu não ia deixar de falar com uma mulher, não é verdade? Então a primeira pessoa é Ruth. Quem sabe a história de Ruth? Ruth, moabita, gentil. Ruth simplesmente perdeu o marido. Aconteceu uma tragédia. Por quê? Ruth vivia linda, maravilhosa com sua família, seu esposo, sua cunhada, seu cunhado, sua sogra, seu sogro, de repente morre. Morre o sogro, morre o marido, morre o cunhado, e ficam 3 mulheres sozinhas. Noemi, sua sogra, resolve ir embora, voltar para sua terra. E aí ela fala para as 2 noras: olha, vocês estão liberadas. Eu sou velha, eu não vou ter mais filho para vocês poderem se casar novamente. Vai para a família de vocês. Orfã foi para a família dela, mas Ruth não. Ruth falou para mim assim: ó, eu vou com você. Teu Deus vai ser meu Deus, a tua terra será a minha terra. Olha só, quando a gente fala assim, né, agora com sogra, a pessoa até fala assim: nossa, não é nora, essa é sogra. Mas Ruth seguiu. Ruth foi com ele. E chegando lá, Deus já tinha tudo preparado. Ruth vai, cai nos campos de Boaz, que poderia ser o seu ouvidor. E olha só o que Deus faz. Eu não vou pregar sobre o livro de Ruth. Leiam um livro maravilhoso, vocês têm muito a aprender nesse livro. E a desgraça se tornou em restauração. A desgraça na morte de todos se tornou uma restauração. Porque Ruth casa-se com Boaz, tem um filho, e o que ela se torna? Quem sabe? Ruth se torna quem, gente? Ruth é bisavó de quem? Escola bíblica. Davi. E aí, Ruth, aquela mulher gentil, ninguém dava nada por ela, podia ter voltado para casa. Não, peraí. Vamos seguir com essa mulher, seguir com a sogra? E ainda para uma terra que eu não conheço, para um povo que eu não conheço, servir um Deus que eu não conheço, porque meu amigo não serviu Deus. Vou nada, vou voltar para minha família, para a segurança do meu lar, para o meu lugar de conforto, de segurança. Não é isso que a gente faz? Quando a gente vê uma situação difícil, a gente vai para a zona de conforto, de segurança. Mas Ruth não fez isso. Ruth seguiu. E Ruth se tornou bisavó de Davi. É uma das mulheres que está lá em Mateus, capítulo 1. Fazendo parte de quê? Da genealogia de Jesus. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Ela foi. Ela não olhou para trás, ela não olhou para as circunstâncias. Simplesmente ela foi. Outra que eu quero falar é José. Quem sabe a história de José? José, de filho preferido, se tornou escravo. Foi para a prisão. José era queridinho do seu pai. Mas por conta disso, seus irmãos o rejeitaram. Venderam ele como escravo. Ele foi para uma terra onde ele não conhecia ninguém. E quando ele achou que estava tudo bem, que ele tinha agradado a Potifar e ele estava ali servindo, a abençoada da mulher de Potifar vai lá e tenta seduzir José. Olha só, porque tem mulher, né, gente?
Vocês sabiam, mulheres lindas e maravilhosas de Deus, que uma mulher, ela pode levantar um homem, mas ela também pode destruir. Então que cada uma de nós aqui, mulheres, possamos ser mulheres que intercedem e são alicerces na sua família, dos seus maridos, amém? E essa abençoada faz um escândalo, inventa uma mentira e José vai parar na prisão. Olha só. José para na prisão. E lá José conhece o copeiro, o padeiro, interpreta os sonhos dele. Quando ele pensa, um vai ser salvo, lembra de mim. Quando ele pensa que vai lembrar, que nada, ele foi embora e nem lembrou. Aí foi necessário acontecer uma situação, que foi o sonho do rei, para ele lembrar de José. E José vai, volta, é chamado pelo rei, interpreta os sonhos, tempo de fome, tempo de abundância, tempo de escassez, e tudo acontece. E José se tornou o governador do Egito. Mas existe um ponto crucial aí, um ponto muito importante na vida de José, que a gente vai ver no versículo. Coloca aí para mim, Douglas, por favor. Gênesis 45, 4 a 5. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha só, o perdão. José precisou passar por todo o processo, porque o propósito de Deus era salvar aquele povo da fome. E o chamado de José era ser o servo do Senhor que ia fazer isso. Era ir para lá, interpretar os sonhos, resolver a situação toda. Mas para isso, houve o perdão. Por quê? Porque José entendeu. Às vezes a gente guarda tantas mazelas, tanta falta de perdão. Por que é tão difícil para a gente perdoar, se Jesus nos perdoa todos os dias? Por que é tão difícil para a gente? O irmão A, o irmão B, o pastor A, o pastor C me feriu. Por que é tão difícil para a gente liberar esse perdão, se todos os dias a gente peca contra o Senhor e a gente vai diante dele e ele nos perdoa? A palavra de Deus diz para perdoar uma vez, duas. Quantas vezes? Quantas, gente? 70 vezes 7. Você tem noção do que é isso? E por que a gente não perdoa? Por que a gente guarda mágoa, ressentimento? Talvez, se na hora que os irmãos chegassem ali, José tivesse feito o contrário, aquilo tudo poderia ter ido por água abaixo. Mas José entendeu que foi o Senhor que permitiu tudo aquilo, para que ele alcançasse o lugar que Deus queria colocar ele, para que ele vencesse, não, para que ele fosse canal de Deus, porque nós não somos nada, somos apenas um canal. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E José entendeu isso. Sabe essa situação que você está vivendo? É permissão de Deus, porque Ele quer te dar o novo, porque Ele quer te mostrar o propósito, que Ele quer que você cumpra o chamado. Então por que você está de meninice? Por que você está... Não quer. Até quando? O Senhor diz para mim e para vocês: até quando vamos ficar sentados, sendo meros espectadores, ouvindo a palavra, chegando aqui no domingo, recebendo a palavra da pastora, recebendo a palavra do pastor, e de mim aqui pregando, nos enchendo, e a gente chegando em casa, a primeira situação que acontece, a gente se esvazia totalmente. Gente, estou falando para vocês, mas é para mim também, tá? A começar em mim. Deus tem um chamado para mim e para a tua vida. E para isso acontecer, você tem que estar na posição que Deus quer. Você tem que entender. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Você
tem mágoa, tem ressentimento, tem falta de perdão, perdoa. Se você tem medo, eu quero te dizer que Deus não te deu espírito de medo. Se você é vaidoso, orgulhoso, orgulhosa, isso não é obra do espírito, mas da carne. Se você acha que você é muito, eu quero te dizer que você não é nada. Ai de você se não for Deus na tua vida. Ai de você. Eu vivi uma situação há uns meses atrás lá no hospital. Diabo puro, sabia? Diabo puro. Porque, olha, eu entrei e eu fui avaliar uma criança. E eu estava lá, uma criança. Nisso chegou uma enfermeira falando com a mãe. Eu estou ouvindo ela falando com a mãe lá do outro lado. Não, porque daqui a pouco o seu bebê vai ganhar um peso, vai ganhar não sei o quê. Aí a fome vai entrar, vai avaliar, vai botar no seu peito, não sei o quê, não sei o que lá. E a mãe está ouvindo, eu estou ouvindo. Aí daqui a pouco ela vira e fala assim, olha, e aí, tá vendo aquela ali? Vai ser ela que vai fazer tudo isso, porque ó, ela é a melhor das melhores, a top. Aí na hora, o Senhor falou, repreende que é o diabo falando. Falei, não sou não. Não sou não. Não sou não. Aquilo fez bem pro meu ego? O meu eu fez, claro que não vai ser elogiada, ser chamada da melhor. Mas aí Deus me fez me lembrar que todos os dias que eu era cuidar com quem me matava. Quando eu vou tocar em uma criança, eu apresento as minhas mãos para ele. Eu falo, Senhor, bota as tuas mãos sobre mim. E aí ele faz. Não sou eu. Quantas vezes eu ligo para a pastora Rosana e peço, pastora, ora, criança tal, criança B, criança isso, criança aquilo. E quando a gente vê a criança, nossa, que alegria. E a criança que ficou no hospital, a gente tem uma menina, a pastora Rosana conhece. Ela com 28 semanas de gravidez, ela se internou e ficou no hospital até o neném nascer. A neném nasceu prematura e ficou mais 3 meses lá. E tem o quê? Tem 2 domingos, né? Tem 2 domingos que ela veio? Tem 2 domingos que eu estava entrando aqui com o amigo. E quando eu estou saindo do carro, vem uma mulher atrás de mim com uma menininha. Eu tinha desse tamanho, vem atrás de mim. Oi, Jaque, eu te vi, vem aqui, tá lembrando de mim, gente. Ela falou tão bonita que eu realmente não me conhecia ela. Não tá lembrando de mim, não? Mas tem, quando ela falou, mais inteiro. Aí eu falei, gente, que coisa mais linda. Coisa mais linda do mundo. Uma criança que o médico do diagnóstico humano dizia, vai morrer. Eu lembro quantas vezes a gente chegava lá e a médica falava assim, acho que de hoje não passa. Lembra, pastora? Quantas vezes a gente orava? De hoje não passa. E isso repreendendo Satanás, não, essa mulher está repreendida, Jesus tem um plano. Então a gente precisa ficar ligado nas coisas que acontecem. A gente precisa perdoar. A gente precisa entender. José entendeu que foi necessário. O problema é que a gente não quer passar. Ninguém quer sair de filho, filha preferida para ser escravo, para ser prisioneiro. Quem quer? Ninguém quer. A gente já começa. Ai, mas Senhor, olha para mim, o que estão fazendo comigo? Senhor, olha isso, olha isso, olha isso. Então Jesus te fala assim, olha para mim, meu filho, minha filha, o que fizeram comigo? Me cuspiram, me crucificaram. Olha o que fizeram comigo. Não é? Paulo, um grande homem, um homem que era o quê? Era homem da letra, um homem que perseguia os cristãos, era um homem que tinha uma posição, que tinha um título. De repente esse homem é totalmente transformado por Deus. O Senhor chama Paulo, vem Paulo. Paulo ficou cego para poder entender o chamado. Será que eu e você vamos ter que ficar cego para entender? Será que Deus vai ter que tocar em algo para que a gente possa entender? Eu creio que não, amém? E aí ele passou o que? A ser perseguido, foi preso. Mas mesmo dentro daquela prisão, Paulo sabia que ele era livre. Mesmo atrás das grades, ele sabia que ele era livre, porque ele tinha Cristo, porque ele pregava Cristo. E ele se tornou um dos grandes pregadores do Evangelho. E eu e você, que somos livres, que andamos de um lado para o outro, muitas vezes estamos aprisionados, com o nosso coração enjaulado, com sentimentos que a gente não consegue liberar.
pessoa que eu quero falar. Esther, a jovem judia. Essa daí verdadeiramente. Esther era órfã, foi criada pelo primo, não tinha pai, não tinha mãe. De repente, há um reboliço lá no castelo, a outra rainha não faz o que o rei quer, e o rei começa a procurar uma nova rainha. E aí Esther chega e o rei se agrada de Esther. Foi o rei que se agradou de Esther? Ou foi o Senhor que já tinha escolhido Esther para esse propósito? O Senhor já sabia de tudo, gente. Sabe isso aí que você está vivendo? O Senhor já sabia. O Senhor já sabe o resultado. Sabe tudo. E aí o Senhor vai, coloca Esther lá dentro, porque foi Deus que colocou Esther lá dentro. Embora o livro não fale, não mencione o nome de Deus, assim, nitidamente, mas foi Deus que colocou ela lá dentro. E chegando lá, Deus faz o novo na vida dela, né? Deus fez o novo, não fez? Porque de uma menina órfã que não deveria ter quase nada, se tornar uma rainha da Pérsia, olha que coisa legal. Quem imagina? Nós fizemos aqui um evento das mulheres, as mulheres todas arrumadas, não foi maravilhoso? Imagina, toda linda e maravilhosa, viveu o novo. Esther viveu o novo. Só que ela começou a se deslumbrar com o novo e não entendeu o propósito. Porque o novo estava ali, tudo novo, tudo diferente. Mas o propósito não era ela ser rainha. O propósito era ela salvar seu povo. E ela, por um momento, ela se deslumbra com aquilo tudo e vamos lá. E aí o seu primo manda dizer para ela, olha, não tem para mim, Douglas, no Esther 4,14. O seu primo vira para ela e fala assim, está acontecendo algo isso, que ela tem que interceder, porque o malvado do Amã quer o quê? Matar o povo dela. E ela acha o quê? Aí eu não posso falar, porque para ir na presença do rei tem que ser chamada, como é que eu vou lá? Eu posso morrer? O que pode ser de mim? Quantas vezes a gente não pensa desse jeito? Ah, não vou me meter, não, ou não vou fazer, não é? E olha só o que fala o versículo. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Aqui, quem sabe, se não foi para tal tempo como este, chegaste a este reino. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não cumprir o que Deus mandou você cumprir, a obra de Deus vai ficar sem fazer, não. Você sabia disso? Ele levanta outro. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Coloca isso na sua cabeça. Então, se você não quer, Deus vai levantar outro para fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Faz isso não. Desperta. Faça como Esther. O que Esther fez? Esther entendeu. E o que ela fez, gente? Quem sabe? Primeira coisa que ela fez, ela falou para ele, olha, vamos juntar aqui, vamos orar e jejuar. Eu vou fazer com os meus aqui, tu faz com os teus aí. O que Deus quer dizer com isso? A gente não consegue nada se não for a base da oração. E tem situações que é necessário o jejum. A própria palavra de Deus diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. É necessário meditar na palavra, é necessário buscar o Senhor dia a dia. Esther entendeu isso, ela buscou. E qual foi o final? Qual foi o final? Quem sabe me dizer qual foi o final? Ih, gente, ninguém... O povo foi enforcado na forca que a mão preparou? Quem foi enforcado na forca? O próprio. Quando você entende isso, quando você busca o Senhor e quando você cumpre o teu chamado,
É o inimigo que é derrotado. Não é você que fica destruído, é o inimigo que é derrotado. E quantas vezes Deus quer fazer isso em nossas vidas? São tantas as pessoas, são tantos os chamados, são tantas coisas. E o que eu e você temos feito com a nossa vida? O que eu e você temos feito com o propósito de Deus na nossa vida? O que eu e você temos feito com o chamado de Deus? Busque ao Senhor. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Busque ao Senhor. Não se cale. Exalte o nome daquele que vive e reina para sempre na tua vida. Deus quer ministrar no coração de cada um de nós. Deus quer que verdadeiramente a gente possa viver o novo dele para a nossa vida, cumprindo o nosso chamado, entendendo o nosso propósito. Então, se você tem falta de perdão, se você está angustiado, se você está vivendo algo na sua vida que precisa ser mudado, busque ao Senhor ainda há tempo. Mas busca logo, porque o tempo está corrido. Ontem parecia era janeiro, hoje a gente já está entrando em julho. Está todo mundo tão sério me olhando. Jesus Cristo. Gente, cortou aqui primeiro, tá? Eu estou há 4 dias preparando essa palavra, estudando a palavra, pedindo a Deus sabedoria e discernimento. E olha, tem coisa que ele mudou aqui agora, tá? Porque não sou eu, é o Espírito Santo. Amém? Amém. É Deus que faz. Ele quer fazer em vocês. Ele quer encher vocês, Ele quer renovar vocês. Amém? Vocês podem dar um glória a Deus. Vocês podem dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero entender o teu propósito, cumprir o teu chamado. Amém? Amém. Senhor, eu quero perdoar. Amém? Amém. Eu quero liberar perdão. Amém? Porque tu me perdoa todos os dias. Porque tu cuida de mim todos os dias. Nossa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui uma pessoa, assim, Deus trabalhou muito na minha vida, no meu trabalho. Eu nunca tive problema em pedir perdão, nunca. Mas eu tinha muita dificuldade em liberar o perdão. Aquilo ainda ficava remoendo, me chateando, eu liberava. Mas eu ainda remoía algum tempo aquilo até eu liberar. E eu lembro que quando eu comecei a namorar o Valmir, que o Valmir é assim, ele fala umas coisas que assim que você já se arrependeu, já está de boa, já está tudo certo. Eu falo para ele: tu é sem vergonha, porque tu faz as coisas melhor tu não fazer, porque tu faz, daqui a pouco tu já está pedindo perdão. Mas aí convivendo, né? São 20 anos juntos, glória a Deus por isso. Meu marido é minha melhor metade. Eu aprendi. E a gente tem que ter coração puro, assim. A gente não tem que ter mágoa, não tem que ter ressentimento. Isso só machuca a gente. Isso só traz doença pra gente. Hoje a medicina já comprovou que o câncer, a maior quantidade de câncer que existe é por conta de quê? Falta de perdão, mágoas, ressentimentos, que a pessoa vai acumulando. Gente, pra quê? Um dia todos estaremos juntos com Cristo. Uma nova vida. Para que isso? Eu creio que talvez você não esteja saindo daqui com a palavra que você queria ouvir. Talvez você veio aqui achando que a pastora Madalena ia subir aqui e ela faz, eu gosto. Que a pastora Juliana vem aqui também. De repente você chega aqui e aí vem a Jaqueline. Talvez essa palavra possa não ser aquela palavra que você veio ansiando ouvir. Mas foi essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração.
E eu creio que Ele vai falar no coração de vocês. Ele pode até não estar... Você pode até não estar aceitando muita coisa agora. Mas eu creio que durante uma semana o Senhor vai continuar ministrando no seu coração. Eu creio que você vai lembrar disso. Você precisa, você necessita, eu e você necessitamos viver o novo. Eu comecei a falar aqui no início da palavra. Quem quer viver o novo de Deus? Quem quer viver o novo de Deus? Quem quer entender o propósito de Deus? E quem quer cumprir o chamado de Deus? Então fala para o Senhor. Aquilo que está te impedindo hoje, agora, que tem te impedido até aqui, entrega no altar dele. Muda essa história. E deixa o inimigo ser enforcado no laço que ele tentou armar para você. Porque Deus é contigo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos colocar diante de Deus. Eu não quero que ninguém venha por emoção, eu não quero que ninguém faça isso por emoção, mas eu quero que faça porque entendeu que necessita. Se você entendeu que você necessita realmente viver o novo, cumprir o teu chamado, se você entendeu que você precisa liberar perdão, que você precisa perder o medo, se você entendeu que você precisa jogar fora esse orgulho, se esvaziar do teu eu, para que o Espírito Santo de Deus possa te encher, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Algum pastor, alguma pastora vai estar ministrando sobre a tua vida. Não por emoção, mas por entender. É necessário. Deus trabalha cada dia mais e mais na tua vida, de forma sobrenatural. Senhor, eu quero te entregar esse momento. Obrigado, meu Senhor da glória. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor.
Senhor Deus. Obrigado por esta palavra, Pai.